Pessoal, como estamos? Tudo bem? Estamos aqui começando o 61º episódio do Ciência Deriva Podcast, 61 episódios lutando incessantemente contra a entropia. Sempre faremos isso, eu vou fazer, o Ciência Deriva vai fazer, e vocês que estão ouvindo ou participando dessa entrevista também vão fazer. Afinal, a vida é feita de quem faz e não de quem dá palpite. Mesmo que o palpiteiro tenha razão, não é verdade? Mas sem delongas, porque agora a minha introdução é brevíssima, quero falar oi para Luane e para Nick. Como vocês estão? Tudo bem? Oi, Cadu. Oi, Nick. Oi, Vanessa. Tudo bem? Olá! Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Eu só tô morrendo de frio e a entropia quase venceu agora há pouco, mas tirando isso, tá tudo bem. Eu acho que no Nordeste a entropia vence com uns 18 graus, assim, 15, já acaba a vida no Nordeste, entendeu? Porque eu não me lembro, já pensou? Você já passou? 23 acaba. Já 23 acaba a vida já, né? Então. Gente, 14 graus, eu tô... Não é de muito Deus, frio né? aqui. 14 graus não é de Deus, não é mesmo, né? Pelo amor de Deus. Imagina E se a você, gente... Cadu, como está? Eu tô bem, eu tô nervosíssimo. Hoje é dia 27. Amanhã tem Palmeiras e Botafogo pelo Mundial. Quando vocês Eu forem ia falar ouvir... isso agora. Quando vocês forem ouvir esse episódio, já tenha passado. Eu, sinceramente, não queria trabalhar desde segunda-feira, mas a vida é feita de necessidades. A minha escolha era ficar esperando o jogo começar. Mas, enfim, vamos ao episódio, pra gente não perder muito tempo. Hoje a gente vai conversar com a Vanessa Machado. Vanessa, de novo, muito obrigado pela sua participação, por ter topado. A gente ficou bem feliz de você ter topado, realmente. A gente vai continuar nosso terceiro episódio relacionado com sustentabilidade. A gente falou no 59, 59, sobre a pesquisa e a sustentabilidade. Depois, no seguinte, sobre a iniciativa privada, o trabalho das empresas e a sustentabilidade. E agora, vamos falar sobre comunicação. Blá, blá, blá aqui que a gente está fazendo. Não é só palpite, é fazer e palpitar. É mais do que isso. Então, para começar, com a pergunta tradicionalíssima que nós temos aqui, que é a pergunta Globo Repórter, que eu já vou fazer para Vanessa neste exato momento. Vanessa Machado. Quem é você? Da onde você veio? Do que você se alimenta? Como você se sustenta? Para quem você se comunica? Por que o lixo nunca vira resíduo e vice-versa? Enfim, diga pra gente quem é você. Se apresente, por favor. Oi, gente, boa noite, primeiramente, né? Queria agradecer o convite. Eu fiquei muito feliz quando eu recebi o convite, vendo ainda mais esse viés da ciência de vocês e sabendo que vocês estão aí na 60 episódios, então que honra participar dessa conversa com vocês também. Mas vamos lá então, né? Quem sou eu? Essa pergunta ela é do Globo Repórter, mas ela é bem, né, reflexão e terapia, graças a Deus. Exatamente. Bom, eu sou a Vanessa, eu tenho 27 anos, sou do Sul, sou de Curitiba, né? Nasci lá em Curitiba, na terra gelada. A terra que a gente acha que não frio, que sempre é a cidade mais fria do país. A entropia lá não acaba com 0 grau, não, né? A vida continua lá, né? Continua tranquilamente. E, bom, sou engenheira ambiental por formação, me formei na UFPR, sou filha de federal. E para falar assim, de um modo geral, também falando não só de... A gente costuma falar quem a gente... né, fala quem sou eu, mas daí já fala sobre a profissão, enfim, as coisas acabam se misturando, que é esse grande papel que a gente tem na vida também, profissionalmente. Mas tenho uma irmã, tenho um amor muito grande pela natureza desde muito nova. Meu pai sempre me incentivou a gostar da natureza, sempre me levou muito para fazer passeio no meio do mato mesmo, perto de rio, na beira da praia. Então, por natureza, eu tenho o viés da sustentabilidade. Eu costumo dizer que muito antes de sentar para estudar sobre isso, assim. Então, a minha história de vida basicamente veio de um processo que eu sempre tive muito contato com a natureza, sempre gostei muito dessa parte.
E quando eu cheguei no ensino médio, na parte do terceiro ano, que a gente pensa, meu Deus, o que, que eu vou fazer? Quem eu sou? Exatamente essas perguntas, ainda com hormônios da adolescência, então piora mais ainda, né? É uma filosofia difícil de tocar, né? Exato, e querendo ou não, às vezes ainda tem essa questão de, poxa, 17 anos você tem que decidir o que você vai fazer pra sua vida. Tava fazendo um técnico de contabilidade e falei, gente, isso aqui não é pra mim, não gosto, não. Que isso? Não é o que eu quero. E quando eu encontrei a área ambiental, eu falei, é aqui, é assim, é aqui que eu vou trabalhar, se for pra ser, vai ser relacionado a isso. E a engenharia ambiental, ela abraçou o mundo, assim, né? Porque pra mim a biologia era muito específica, aí talvez eu ia para uma química, também era muito específica, eu queria algo assim mais na prática, então tem um pouco a ver com o que eu vou contar para vocês da minha história, mas basicamente foi na engenharia ambiental que eu consegui encontrar um meio disso tudo, assim, e encontrar tanto a cidade quanto o interior. Então, eu acho que tem uma junção de áreas, assim, muito legal, e foi onde eu me encontrei, de fato. Então, me formei no finalzinho de 2022, passei a pandemia, né? Passou a pandemia, Sobrevivi à pandemia. Estudando, né, na Foi faculdade. foi bem no finalzinho, assim, era para se formar já recente, a gente acabou entrando na época da pandemia, então foi todo esse processo, mas foi muito bom, foi muito interno, né, acho que para grande parte das pessoas também que passou por essa época, e foi quando eu encontrei o Inspiravan, de fato, assim, né, porque eu tava angustiada de ver tanta coisa importante, e eu acho que daí tem tudo a ver com o que é a proposta de vocês, tanta coisa importante que a gente estuda dentro da sala de aula, que os professores trazem pra gente, mas que às vezes fica ali, sabe, na gaveta, fica ali no nosso caderno, e ainda mais falando de sustentabilidade, que é uma coisa que tem tanto a ver com a gente todos os dias, todo mundo gera resíduo, todo mundo tá respirando do mesmo ar, né, não, nem sempre, tomando água, então assim, quanto a gente precisa da natureza para sobreviver e como isso deveria chegar em mais pessoas e não só dentro da academia. Então foi quando eu criei o Inspiravan, então ele veio de uma vontade interna de comunicação para trazer o que eu via dentro da sala de aula para as pessoas e começou muito despretensiosamente, na verdade eu só estava vivendo realmente ali um período difícil, todo mundo em casa, então assim, queria compartilhar, queria conversar, queria fazer conexão com as pessoas. Comecei a Começou na mostrar pandemia, perdão? Foi na pandemia, 2020. Foi quando o @Inspiravan, né? Que é por onde vocês me chamaram também. Foi quando eu comecei a comunicar nas redes sociais e trazendo esse viés dos hábitos. Então eu contava muito sobre hábitos que eu tinha, né? Eu compostava os meus resíduos, né? Eu mantinha minha alimentação vegetariana, então eu estava vivendo uma transição para o vegetarianismo também. Então foi onde as pessoas também conseguiram se conectar mais, que começaram a se identificar, sentiam curiosidade de aprender como que faz compostagem, dá para fazer em casa, não dá. Então, assim, eu fui começando aos pouquinhos, e quando eu vi isso, realmente tinha tomado uma proporção maior, assim, eu tava recebendo muito feedback positivo, assim, da galera de realmente gostar de aprender, assim, sabe? Não só aquilo que eu via dentro da escola, né, dentro da academia, relacionado aos assuntos mais complexos, né, tipo economia circular, eu tinha aula de, enfim, muito mais técnico, né, a minha faculdade ela foi muito mais técnica do que da parte da gestão, mas eu sempre tive um pezinho na parte social, assim, então foi nessa época que eu identifiquei, assim, um dos meus grandes propósitos, que talvez também responda um pouco dessa pergunta Globo Repórter, que eu queria melhorar o meio ambiente, melhorando a qualidade de vida das pessoas. Então, para mim, não bastava eu falar sobre um assunto técnico, falar sobre qualidade do ar, falar sobre poluição, mas se isso não. A pessoa que não estuda isso não ia entender. Eu ia falar numa linguagem que talvez para ela não fizesse sentido. Então, veio meio que dessa vontade interna, dessa união de propósitos. Eu me considero uma pessoa muito sortuda por trabalhar com o que eu gosto e isso ser uma coisa que também vem de dentro, assim, internamente. Eu acho que trabalhar com o que a gente gosta é um privilégio, não é? É um privilégio. Nossa, eu me sinto muito sortuda mesmo. Então, e comunicar sobre isso também me faz ser muito feliz dentro da minha área, assim. Mas, assim, por cima é isso. Sim, sim. Basicamente, essa resposta global, assim, coisas que a gente vai aprofundar mais aqui, né? Sim, eu queria até. Eu tava pensando, vendo o seu. Eu não vou perguntar pra você da onde veio o Inspiravan, porque o nome já diz que é pra inspirar, né?
Eu acho que a comunicação, de uma certa forma, toda ela, mesmo que é feita pro mal, ela é pra inspirar o mal, mas ela inspira você, motiva, né? A fazer alguma coisa, a pensar e tal. Mas eu queria. Sabe o que eu queria entender? É uma coisa de sentimento ainda. Que eu fiquei pensando. Quando você quis ir pra rede social e falar, como você disse, você tinha um sentimento assim de ativismo ou de culpa porque o mundo é todo bagunçado? Ou por que você resolveu ali falar sobre sustentabilidade, que é uma coisa que te agrada, você falou, né? Te agradava, mas colocar o rosto para expor porque assim, quando você vira vegano e vai falar lá e relaciona com sustentabilidade, é um posicionamento também, né? Então, eu queria entender assim, como que foi isso na sua cabeça até para montar o canal? E qual era o sentimento motriz, assim, sabe? Aquela que fez, de fato, foi culpa, foi vontade de tentar ajudar, enfim, o que foi? Muito boa essa pergunta. Bem, bem reflexiva também, mas eu Estamos na acredito que psicologia aqui. eu acho que ela foi uma vontade interna, a princípio. Eu acho que tem muito do ativismo, sim, de comunicar sobre isso. Eu acho que falar sobre sustentabilidade tem um viésinho, assim, de ativismo, porque você se posiciona muitas vezes contra uma maré contra, né? Então, eu acho que foi um pouco de ativismo, mas eu acho que, internamente falando, foi mais um vamos junto, assim, vamos juntar a galera para fazer alguma coisa junto, criar um senso de que se dá certo para mim, pode ser que dá certo para outra pessoa se ela testar e saber que isso é possível, sabe? Sim. Ou não só ficar naquela ideia de realmente não é para mim, né? Até o próprio assunto do vegetarianismo, do veganismo, ele tem muito isso de tipo, poxa, mas a pessoa tem grana, né? Tem uma condição de vida, entendeu? Então desmistificar um pouco esse negócio de é aquele papo de ecochato, lá vem aquela menina ecochata falar sobre um assunto, sendo que eu sou de uma família que meu pai todo final de semana faz churrasco. Então, assim, como eu vi aquilo acontecendo, e mesmo dentro dos meus princípios e da minha ordem, eu conseguia seguir ali o que era coerente para mim, como que eu fazia isso? E daí eu comecei a falar sobre. E daí eu percebi que não era só no vegetarianismo, era também na construção de hábitos sustentáveis, era numa composteira, era num recusar uma sacola. E a galera vendo a partir dessas micro revoluções, digamos, como isso era possível e ver que tinha outra pessoa fazendo também, e ver que sozinho, a gente não tá sozinho. Eu acho que foi mais uma sensação de vamos juntar as forças do que tá tudo errado, sabe? Porque Sim. eu acho que a gente vem de um. Principalmente, eu acredito que tem muito a ver também com o negacionismo, né? A gente vem dessa ideia de que a gente vai botar a cara para falar sobre isso e vai vir muita gente falando contra. E sim, vem muito mesmo. Assim, em todos esses anos, eu com certeza encontrei muitos pensamentos que a gente, né, embasado na ciência, você fala, cara, da onde que você tirou isso? E ao mesmo tempo, muita gente legal somando com ideia boa e fazendo acontecer junto. Então, eu acho que veio muito mais de uma sensação de vamos fazer junto algo para não ficar só nessa culpabilização de alguém, sabe? De, vamos passar a responsabilidade para o governo, por exemplo. Não que todos não tenham, mas, sabe? Ações internas. Essa, até para passar para Luana, e assim, a gente foi vendo. Uma coisa acho que talvez da minha geração é que eu fui até o seu primeiro post, vi lá quando você fez 1 ano, vi o seu cabelo mudar, entendeu? Só que eu acho que mas assim, uma coisa que eu acho que eu não vejo, depois eu fiquei pensando, e você falando, fiquei pensando também, é que eu não vejo comentário, sabe? E eu acho que um pouco, pra você, uma coisa boa era ver os comentários no sentido de, pô, isso tá me ajudando, eu acho que isso é bacana, e ao mesmo tempo você foi mudando algumas coisas. Então, hoje você tá muito mais focada no resíduo, né? Do que tá focado, por exemplo, no vegetarianismo, porque lá no começo você se associava muito, assim, né? Essa transformação, ela foi se dando como? Então, no processo, eu fui percebendo, e daí eu acho que tem tudo a ver com comunicação. Porque acho que vocês vão lembrar, na época que estourou essa coisa de live e vender curso e mentoria. Sim.
as pessoas elas são muito ligadas ainda no que essa pessoa entrega no sentido de qual o seu diploma por trás do que você está ensinando. E eu percebi que falar sobre o vegetarianismo, ele tinha um viés muito mais nutricional, das pessoas se preocuparem antes do tipo, quem é você para falar sobre o que eu devo ou não comer? Será que eu posso parar de comer carne? Será que eu não posso? Quais são os nutrientes que isso tudo envolve? Então, assim, eu comuniquei sobre vegetarianismo praticamente uns 3, 4 anos seguidos. E eu percebia que eu ainda batia numa tecla que era, eu não tenho informação para isso. Você não se sentia à vontade? Então, eu não me sentia... Tinha alguma coisinha no fundinho, assim, que me pegava, que era essa questão do tipo... Será que essa pessoa vai fazer um exame de sangue mesmo? Só porque eu falei que é importante fazer exame de sangue antes de parar de comer carne. Sabe? Então, foi uma coisa que eu vi que é um assunto que eu poderia trazer por conta do impacto ambiental. E sim, eu trazia essa vertente. Mas, ao mesmo tempo, eu sentia que eu não tinha tanta propriedade quanto falar de resíduo. Que para mim é o que eu faço, é o que eu trabalho, é o que eu estudo há mais de 5 anos. Então, eu fui tomando lugares, assim, né, no decorrer do tempo, que eu também sentia das pessoas que comentavam, das pessoas que traziam. E, coincidentemente, as pessoas que tendem a ser vegetarianas e veganas, elas tendem a ter hábitos mais sustentáveis. E é assim, foi um teste que eu fui fazendo não só com o público, assim, sabe? Mas realmente de enxergar um público que é muito mais atencioso com os hábitos sustentáveis, com o consumo. Então, justamente por vir desse viés do consumo, né? Então, a alimentação, ela acaba sendo muito atrelada à parte ambiental por conta disso. Mas foi uma coisa natural, e daí eu realmente fui vendo que eu não me sentia tão confortável para falar só sobre o vegetarianismo, a ponto de largar todos os outros assuntos. Mas também eu poderia, né, de vez em quando falar sobre esse assunto, ou comentar, ou as pessoas que você não abandonou, né? Na realidade, você não abandonou isso. Você focou mais agora nos resíduos, né? Pelo que eu vi, assim. Isso, exato. Então, é um pouco de uma estratégia, talvez, de comunicação até internamente para mim, assim, do que faz sentido, porque, volto a dizer, né, a gente, dentro da comunicação, eu acho que é o que também a gente tá falando aqui, a gente tem que saber que vai ter gente que concorda, vai ter gente que discorda, vai ter gente que vai falar que você tá certo, que tá errado. E se a gente for depender desses tipos de comentários, a gente não comunica nada. Então, tem que estar muito centrado, né? Tem que estar com muito eixo ali naquilo que você quer e no foco que você quer transmitir. Tá muito certo de si, assim, do tipo... É isso que eu estudo, é isso que eu quero passar. Eu não quero forçar ninguém a pensar como eu, mas eu vou te mostrar como eu faço. Se você quiser fazer, você pode vir junto ou não. E a galera, nossa, fala sobre vegetarianismo, a galera já fica transtornada, tipo, não, meu Deus, é minha carne, é meu churrasco, é meu... E daí vem muita coisa de afeto, né, porque a comida, ela é uma coisa muito afetiva, então mistura muitas informações. E eu me lembro, Luana, você me... Fala. Eu decidi focar mesmo nesse assunto do resíduo, porque eu também entendo que é uma coisa muito importante que eu acho que as pessoas precisam cada vez mais aprender sobre, assim, é um assunto tão básico, assim, tipo, a gente aprendia, sei lá, na 4ª série sobre coleta seletiva, sobre reciclagem, mas ainda é tão difícil, tem tanto assunto que as pessoas ainda têm dúvidas, sabe? Então eu decidi... Tantas dúvidas vão. Tô me sentindo aqui super íntima, tantas dúvidas vão. Porque, assim, na universidade a gente vê que os meninos, eles ainda não sabem separar o lixo. E quando você vai para o ensino básico, você começa a pensar sobre isso. E vendo o seu perfil, eu fiquei, assim, maravilhada. Porque é muito bom acompanhar, é muito bom assistir os vídeos. Inclusive, um vídeo que me chamou bastante atenção e eu quero falar um pouquinho sobre ele agora, é o vídeo que você mostra que não existe lixo. Como quando você gerencia esses resíduos, você pode trazer ele para a cadeia produtiva e também gerar renda para essas famílias. Isso me pega muito. Por isso que eu estou trazendo essa fala. Mas uma coisa que eu queria te perguntar era assim, será que você acredita que a sustentabilidade ela precisa de um rebrand? Será que esse tema ele ainda agrega ou não? Você acha que tem que ir por outros caminhos? O que você pensa sobre isso? Porque fala-se muito sobre sustentabilidade, muito, mas como realmente incorporar isso? A palavra cansou um pouco, né? Cansou. Essa é uma verdade, assim, porque
Agora a onda é ESG, né? Então tudo que era sustentabilidade agora é o tal do ESG, que é o ambiental, o social e o de governança, que está quase indo na mesma onda do sustentabilidade. E eu acho que é interessante essa questão do rebranding, porque acho que dá para até fazer um teste social, talvez, de experiência para falar sobre sustentabilidade, todo mundo pensar nesse viés ambiental, né? Tipo, meio ambiente, é água, é terra, é lixo. Tipo, todo mundo, você vai falar sobre sustentabilidade, o que vem à cabeça das pessoas quando fala sobre isso. Eu acho que muito dessa palavra ainda está atrelada àquele antigo conceito que a gente tinha de que a natureza, né, o meio ambiente está aqui. Né? E o ser humano tá aqui, ou tipo, não, você trabalha com sustentabilidade, então você abraça árvores. Tipo, real, ainda acontece esse tipo de piada, gente. 2025. Então, eu acho que sim, a gente precisa repaginar isso de verdade, porque tira esse conceito do eco chato, da pessoa que abraça a árvore, ou do tipo, nossa, só dá pra ser sustentável se eu for good vibes e se eu for amante da natureza e aplaudir o sol, sabe? Nada contra, amo pessoas assim, mas não aproxima as pessoas que têm uma rotina de trabalho 6x1, uma pessoa que tem uma rotina de trabalho que sai cedo de casa, que volta tarde da noite para fazer um jantar e pensar, nossa, qual o grão que eu vou escolher para jantar na minha refeição? Não, ela vai de miojo, ela vai de salsicha, ela vai de coisa mais acessível, porque é aquilo que fica muito distante. Então eu acho que a sustentabilidade ela fica naquele tipo, um dia eu penso sobre isso porque é meio ambiente e o homem. E não é inalcançável, né? E daí acaba que cria aqueles padrões do tipo, então já que eu não vou ser vegana e não vou salvar o planeta com a minha alimentação, eu não vou fazer nada. Então eu vou consumir tudo que eu ver pela frente, eu vou comprar de fast fashion, eu vou viver desse jeito, assim, desenfreado do consumo. Acelerado, né? Às vezes eu fico olhando, Vanessa, às vezes você fica pensando nisso, ou ouvindo alguém que tá ouvindo, pegando um ônibus agora, essa conversa. Aí ele olha pro lado, tá cheio de moto, cheio de carro, cheio de concreto, você fala, onde... Né? A sustentabilidade tá no campo da... Né? Complicado. Exatamente. E foi muito daí que veio a minha vontade de comunicar sobre isso. Justamente de trazer para as pessoas o conceito de que não, sustentabilidade não é sobre a praia que você vai visitar no final do ano só. Não é sobre a chácara que você vai com a sua família passar um final de semana e, nossa, olha aqui, eu tô no meio da natureza e agora eu tô sendo sustentável. Não, você voltou, você pegou um transporte, você tomou sua água, você comeu sua comida que você não sabe de onde veio exatamente, mas tudo isso tem um impacto e tudo isso é sustentabilidade. Então eu acho que sim, ela precisa de um rebranding para mostrar que agora não existe mais isso que a gente tanto achava que era, né? Que antigamente se comunicava do tipo, vamos aprender sobre sustentabilidade, o planeta e tudo separado. Não, a gente é uma coisa só e tudo isso está impactando e tem os limites planetários aí para dar, né, na nossa cara e de que a gente tem que fazer alguma coisa para ontem, assim. Então não dá mais para falar só sobre sustentabilidade de um jeito lindo, como se tudo fosse sustentável, porque meio a gente hippie, precisa né? trazer a gente precisa trazer para a vida real, a gente precisa trazer pro lado que impacta de verdade, sabe? Outra coisa esse meio hippie é muito verdade. Sabe outra coisa que me pega também, Vanessa? É porque, assim, se é uma coisa que tá no nosso dia a dia, todo mundo tem contato, tudo, por que é tão difícil viralizar um conteúdo sobre o meio ambiente? Ou sobre sustentabilidade? Por que é tão difícil as pessoas gostarem de ver algo sobre isso? Eu fico pensando, assim, porque tem tanta coisa que viraliza que não não tem tanto, assim, na minha opinião, não agrega tanto, e por que conteúdos que agreguem, eles não acabam, tipo, despertando a atenção das pessoas? Então, Lu, eu acho que a gente tem... Eu passei bastante tempo pensando sobre isso, assim. Eu acho que quando a gente tá no meio digital, assim, principalmente comunicando nas redes sociais, a gente se apega muito às métricas do ego, né? Opa. Então a gente acha que visualização, like, compartilhamento, número de seguidor, tem que ter mais de 10 mil, tem que ter mais de 50, 100, aí bate 50 você quer 100, aí bate 100 você quer... Então, tem essas questões que acabam sendo, sim, um ponto delicado, mas que eu acredito que não significa tudo, assim, sabe? Então, eu acho que é delicado falar sobre isso, porque realmente é uma coisa que vai muito de pessoa para pessoa, mas
as pessoas, assim, ouso em dizer, assim, que não é todo mundo que tá disposto a mudar de hábito, não é todo mundo que tá disposto a fazer alguma coisa de verdade. Daí entra um desafio da comunicação em relação a isso, que é, beleza, eu vou curtir um post, eu vou compartilhar, mas será que eu vou fazer de fato uma segunda sem carne? Será que eu vou de fato separar meu resíduo depois que eu fazer minha comida aqui ou comprar alguma coisa? Então, eu acho que envolve muito a mentalidade das pessoas de enxergarem isso como algo a ser feito de fato na prática. E daí é um dos desafios da comunicação sobre sustentabilidade. Não tem como ficar só na rede social. Não tem como ficar só no story. É porque, querendo ou não, sustentabilidade é bonito, né? Tipo, é legal você postar que a segunda sem carne seria boa, mas é muito individual de cada um. Então, se é uma segunda-feira e eu tô com vontade de comer carne, eu vou comer. Mas, tipo, eu tô postando que a segunda sem carne é bonita. Eu acho que a sustentabilidade, ela é bem vista. Mas se não for do individual seu, se você não quiser fazer isso de verdade, não adianta. Tipo, pode virar uma hipocrisia, é isso que você tá falando? Eu acredito que sim. Que pode virar essa hipocrisia, né? Sim. Sim, eu concordo. Eu acho que é fácil cair nessa hipocrisia justamente por encarar fatos que você tem que fazer na vida real, assim, né? Então, eu acredito que talvez esse seja uma das respostas, assim, sabe? Será que é todo mundo que está realmente disposto a aprender a ser mais sustentável? Só que aí mora o desafio. Como a gente comunica para essas pessoas que não estão dispostas que o lixo dela interfere na enchente que vai ter numa época de chuva forte? Então, sabe, você tem que meio que conectar os pontinhos da cabeça da galera com fatos que elas veem na vida, porque ainda fica aquilo, né? De tipo, aquecimento global existe, mas tá frio aqui na minha cidade. Tipo, gente. Esse nome foi infeliz também, né? E ele pegou, né, de aquecimento. Então, graças a Deus agora ele já não tá mais tanto em uso, né? Agora climática é o mais, né? Talvez a emergência climática seja o mais correto diante disso tudo. E talvez traga esse negócio da emergência de ações de fato, assim, né? Você vê o Rio Grande do Sul, né? Como tá hoje, o ano passado ele tava igual não, mas foi bem pior, mas ele tá sofrendo de novo. Imagina quem vive lá, né? Que, de novo, Canoas lá, imagina, a pessoa perdeu de novo. Imagina pra pessoa, o ânimo da pessoa, né? Mas eu não vou muito longe não, Cadu. Aqui em Fortaleza, todo ano os mesmos pontos alagam e todo ano a mesma questão de lixo dentro do rio, Sim. Lixo no meio da rua. Aí as pessoas vão pra TV, porque tem lixo, porque a prefeitura não faz a coleta. Mas o que é que eu tô fazendo quanto pessoa que posso contribuir para aquilo não ocorrer? E é uma das coisas que me desperta, assim, uma curiosidade, é como levar essa discussão para as pessoas de uma forma acessível, que elas precisam também contribuir, que não é responsabilidade só do poder público, não é responsabilidade só do amiguinho, é responsabilidade dela também. Eu me questiono, sabe? Como tornar essa linguagem realmente efetiva a ponto das pessoas se conscientizarem. Sim. Eu acho que isso tem sido um trabalho também que eu tenho feito logo depois que eu tomei essa decisão de focar mais em resíduo, principalmente. Eu entendi que eu preciso primeiro colocar a pessoa na mesma página que eu. Então, se eu às vezes julgo a pessoa de ela não sabe como é essa separação, ela não sabe como é esse tipo de plástico e ela vai escolher o pior, às vezes ela realmente não sabe. Então, antes de comunicar já com a parte técnica, a parte difícil, falar sobre coleta seletiva e sobre tipos de plástico, falar sobre, e aquele biscoito que você comeu na hora do intervalo da sua aula, no intervalo do seu trabalho. E daí, a pessoa se identificou, porque ela comeu um biscoito em algum momento do dia. O que acontece com a embalagem? Você sabia que essa embalagem, ela é dois tipos de material, ela é um plástico e um alumínio, e isso faz com que a reciclagem dela não seja viável para as cooperativas, porque não dá para separar? Poxa, eu não sabia. Então, se ela não é reciclável, né, não tem essa reciclabilidade, ela vira um rejeito. Para onde vai um rejeito? Pro aterro. Então, sabe, você tem que literalmente fazer essa construção de a pessoa se identificou. Então, essa é a dificuldade, né? Essa dificuldade não, mas é um desafio da comunicação, principalmente
em época de rolar rápido, De né? rolar Então a rápido. gente tá ali a gente tá ali 15 3 segundos. segundos pra prender a atenção das pessoas. 3 segundos você tem que falar uma coisa que seja. Então, Pra ele assim, ficar mais 3, pra ficar mais 3, pra depois ir embora. a cada 3 segundos você tem que prender a atenção da pessoa e daí você já vai começar do eco chato. Pronto, esqueça. Acabou, A pessoa né? já nem ouviu a voz, ela já rolou. Então, é difícil, assim. Eu tenho visto e acompanhado, eu acho que, né? Acho que o Inspiravan, ele também vem de muitas inspirações. Então, eu me inspiro em muitas pessoas que também comunicam sobre esse assunto. Tenho referências maravilhosas. A Laila Zad é uma delas, que ela é uma atriz da Globo, acho que conhecida, assim, não sei se vocês conhecem por nome, mas ela é uma grande ativista da área socioambiental. E ela comunica muito bem quando ela usa humor, quando ela usa a interpretação. Então ela faz personagens, ela faz trocas, e ela faz É uma de trocadilhos. cabelo bem Então, curtinho, loirinha, magrinha? na verdade, ela é Não. ruiva, mas o Ah, cabelo então não dela é. Tá. ela é magrinha, mas ela é ruiva. E Acho que se não é você tanta procurar coincidência. Laila Zard, você vai ver. Sim. Mas ela traz esse negócio do humor, assim, né? Até a Mari Krieger, que é do cabelo curtinho, Ah, talvez isso. É. a Mari Sim. Krieger, que ela fala sobre ciência, Ela né? é ótima. É. Ela estourou principalmente nessa divulgação de fakes e de indústrias do wellness, enfim. Ela faz isso com humor. E daí, pronto, ela tem quase, né, 2 milhões de seguidores, porque ela traz isso para as pessoas de um jeito do rebranding que você falou. Então, talvez o que falta na nossa bolha da sustentabilidade é o rebranding mesmo, de fato. É tipo, beleza, gente, a gente chegou até aqui tentando comunicar desse jeito e a galera tá só ignorando. Como que a gente pode comunicar de volta sobre isso? Ou como que a gente pode falar diferente sobre isso, sabe? E tem muita gente boa criando muito conteúdo sobre isso e eu vejo cada vez mais isso acontecendo. Tenho amigos, assim, que eu posso chamar de amigos que criam em páginas sobre isso já talvez mais tempo ou ao mesmo tempo que eu, mais ou menos. E que estão conseguindo um bom destaque justamente por quebrar essa bolha, sabe? Tipo, estourar essa bolha do primeiros 3 segundos e conseguir comunicar sobre para levar a mensagem final, assim, sabe? Mas é um desafio, porque além de ter a formação técnica, você tem que ser bom ator, você tem que ser bom comediante, você tem Sim, tem que ter um bom roteiro, né? Não é fácil. São muitos pontos. Muitos pontos. Tem que ser design, tem que saber editar um vídeo, tem que... Então, assim, são muitos pontos que a comunicação, ela traz como desafio, mas que é basicamente isso, assim, é bem desafiador. Muito bom. Nick, você quer falar? Aí, bom, enfim. Então, como você enxerga esse futuro? Porque esse rebranding tem que acontecer, e aí você enxerga que o ESG, e aí se você puder explicar um pouquinho mais pro pessoal, porque assim, eu já antes da nossa entrevista, de pesquisar sobre você, o que você anda fazendo, eu já tinha ouvido o termo, mas eu acho que ainda falta, assim, precisa de muito feijão com arroz para chegar no nível da sustentabilidade, do termo sustentabilidade. E ele tem o nariz meio virado, não tem? Por exemplo, eu já ouvi muito. Então, Esse negócio aí é para inglês ver, sabe? um viés um pouco assim, não sei se tá certo, mas um viés um pouco empresarial, uma coisa assim, um pouco mais para um mundo específico, enfim. Aí como você enxerga esse novo termo, esse rebranding de sustentabilidade, tudo isso assim para o futuro? Você acha que as pessoas de fato vão começar a trocar esse termo, vão começar a pensar mais de uma forma integrada? Porque eu acho que você vai explicar com certeza melhor do que eu, mas eu acho que esse ESG é nada mais, nada menos do que essa integração, né? De todas essas vertentes que a sustentabilidade prega, tudo integrado. Enfim. Exato. Então, na verdade, é exatamente o que você falou, né? O ESG, que eles chamam a sigla, né? É Environmental, Social and Governance, que é tipo meio ambiente, sociedade, né, social e governança. É focado no empresarial. Então, ele tem uma diferença, sim, do termo sustentabilidade, que ele é muito mais global, ele é uma visão muito maior, né? Mas
O ESG ele é focado em práticas empresariais, digamos assim, né? Então, não é só uma combinação de letras bonitinhas, ele tem com base métricas, tem metas, né? Que às vezes vem muito desse negócio do inglês para o inglês ver, né? Mas ele tem um foco sim em trazer para as práticas empresariais uma coisa mais sustentável. A sustentabilidade em si, ela vem muito do termo da tríplice, né? Que é sustentabilidade, que acaba sendo um pouco parecido com o ESG, mas ele tem um foco diferente. Que é a sociedade, o planeta e o econômico, né? O social, o meio ambiente e o econômico. Então, acaba que eles meio que falam sobre a mesma coisa, mas eles falam para pessoas diferentes. Então, o ESG é muito mais para donos de empresas, para estrategistas, para lideranças corporativas, pensarem que, entendendo que hoje as empresas, elas não só, né, o objetivo delas é gerar lucro, mas isso impacta de alguma forma a sociedade, isso impacta de alguma forma o meio ambiente, como que ela pode gerar um lucro pensando nesses outros pontos também, né? Como que ela pode fazer com que o core da empresa, né, qual que é o objetivo dela, tenha um impacto menor, gere menos, enfim, consuma menos recursos naturais, tenha um impacto na sociedade, localmente, na região, enfim. Então, o ESG é muito mais em relação às empresas, sim, e a sustentabilidade, ela vem numa visão mais ampla de tudo, assim, né? Como que a gente pensa nos recursos ambientais, nos recursos econômicos e nos sociais, que são as pessoas. Justamente de entender que a gente tá como se fosse literalmente dentro de uma coisa só, né? Isso tudo é como se fosse realmente interseções e cada ação dessas interfere, porque se eu uso o recurso natural demasiadamente num local, isso vai interferir na moradia das pessoas e, consequentemente, vai ter relação com os recursos financeiros ali da região. Então, eu acho que... Eu não sei se vai existir um novo termo, se vai vir uma nova palavra para isso tudo. O que eu acho, sinceramente, que pode acontecer é que, a partir de agora, talvez esse assunto da crise climática e da emergência climática, ele meio que faça as pessoas se obrigarem a aprender sobre isso, ou se obrigarem a entender sobre isso e cobrar de quem precisa ser cobrado, né? Ou fazer ações que precisam ser feitas. E daí vem muito do poder público, vem muito da outra responsabilidade que dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos, óbvio que eu tenho que falar sobre ela. Eu não poderia terminar esse podcast sem citar essa política. Não, então diga. Essa política, ela é de 2010 e ela basicamente é como se fosse a nossa bíblia, né, do gerenciamento de resíduos sólidos e fala como a gente tem que fazer. Só que desde 2010 eles estão tentando falar e tem coisa que não tá acontecendo, né? Por exemplo, uma das coisas que tá na lei é que não pode existir mais lixão desde 2015 e não é o que a gente vê na realidade do nosso país, né? Então, como trazer... E uma dos instrumentos da política nacional é a responsabilidade compartilhada. Então, esse instrumento diz que não é só a empresa que tem responsabilidade, não é só a prefeitura da sua cidade que tem responsabilidade, não é só você que consome, é todo mundo. É uma responsabilidade compartilhada de fato. Então, eu acho que para esse futuro, talvez fazer com que as pessoas entendam mais sobre isso, assim, sabe? Sobre ter responsabilidades diferentes, ações diferentes, dentro até onde nós, como indivíduos, podemos ir, até onde a empresa, como marca e como lucro, pode ir, e até onde o poder público engloba tudo isso e faz acontecer alguma coisa. Então, eu acho que vai vir de uma forma muito mais, infelizmente, de uma forma muito mais agressiva por conta das próximas condições que a gente vê a ciência apontando, assim, né? Então, eu lembro que uma das coisas que mais me fez pensar sobre comunicar sobre isso foi uma palestra que eu assisti na época da faculdade ainda, Era algum professor que estava falando especificamente sobre o aquecimento global, sobre o impacto do derretimento das geleiras e desse aumento de 1 grau e meio, mostrando as consequências, né? A gente ainda nem estava perto desse 1 grau. E ele mostrava o nível de água subindo e as cidades, tipo, real, embaixo da água, sabe? Então, isso é uma coisa que, dentro da ciência e dentro do que está sendo previsto,
não é de agora. É desde 1992 que se fala sobre isso. É Sim. desde da década de 70. Dos décadas de 70, se você for estudar lá, vai pegar Estocolmo em 1972, né? É verdade. Exato. Não é Então, novo, né? Não é novo mais. Não é novo. E daí volta um pouco da... Por isso que são vários pontos que se ligam, e eu acho que a solução ela é muito mais sistêmica por conta disso. Porque é sim fazer um rebranding do nome, mas trazendo um pouco dessa importância de... Gente, não é mais sobre ser bonitinho no Instagram. É sobre realmente a forma como você vai viver nos próximos anos. É a forma como você vai viver diante do aquecimento global, como você vai viver diante da enchente, da qualidade do ar. Então, assim, esse tipo de coisa chegar nas pessoas vão fazer com que elas pensem, talvez, de uma forma... Daí sim, a parte da comunicação de sustentabilidade, ela sim tem um viés muito político, acredito eu. Nem foi feita essa pergunta, mas já trazendo, eu acho que tem sim um posicionamento político em relação a cobrar de quem está realmente ali no poder, que está responsável talvez por investir em obra de infraestrutura, de investir em regeneração, investir em drenagem urbana, investir em saneamento básico, que é uma coisa tão básica que tem no nome básico e não existe em lugares no Brasil ainda. Então, eu acho que trazer esse assunto nas redes sociais, ele não é só mais bonitinho, ele vai ter que ser necessário, né? Ele é uma coisa que passa a ser necessária. Nos últimos anos, nós tivemos um negacionismo muito grande. Tipo, as políticas, elas vieram em contraponto, assim, negando várias coisas. E até para quem trabalha com divulgação em rede social, foi um dos pontos que se sentiu, assim, coagido em diversas questões, porque tem uma galera que acredita que não existe aquecimento global, tem uma galera que acredita que as coisas são totalmente diferentes. Como que você vê isso como comunicadora ativa? Você enfrenta isso nas suas redes, as pessoas contraporem, não é bem assim, não é isso? Sim. Não, eu enfrento, principalmente, teve uma época no meu perfil, se vocês viram, eu tava fazendo bastante reaction. E foi uma forma que eu percebi que as pessoas pegam. Então, aqueles 3 segundos que a galera já fica vendo alguma coisa atrás, ela já, opa, eu ver o que tá acontecendo atrás. E esse tipo de vídeo era geralmente os que eram mais polêmicos, principalmente se tava falando alguma coisa em relação a, tipo, esse viés mais político, assim. Então eu lembro que teve um vídeo específico que eu acho que reagi de alguém fazendo entrevista pras crianças, assim, falando sobre aquecimento global e as crianças, tipo, já super conscientes e falando super sobre aquele assunto, porque querendo ou não, a gente tá, né, vivendo a geração que as crianças hoje em dia elas são muito mais conscientes em relação a isso do que nós quando éramos crianças. Porque ela tá vivendo isso na prática, ela tá vendo isso acontecendo, ela tá indo pra escola e tá muito quente, ela não consegue estudar. Então a aula é cancelada porque tá calor demais. Então, assim, é um tipo de coisa que tá atingindo e consequentemente, o acesso às informações mudou. Então, é uma geração que já vem diferente. Mas eu acredito que essas pessoas, nesse vídeo específico, né, terminando esse raciocínio, nesse vídeo específico, muita gente, assim, tipo, ai, lá vem comunista de iPhone, como que você tá gravando? Não, mas fala que é vegana, mas e os insetos que morrem no plantio da soja, sabe? Tipo, realmente eles têm força e eles falam muito porque eles se juntam. Mas eu acho que eu tento partir de um pensamento que eu venho muito mais focando onde a gente consegue agir, assim, das pessoas que acreditam e vão construindo junto, do que só olhar para esse lado, sabe? Eu acho que talvez faça parte desse polo gigantesco da vida, né? Talvez seja uma lei da polaridade da nossa vida, que a gente sempre talvez tenha o lado do polo positivo e negativo. E comunicar sobre sustentabilidade dá vontade de desistir muitas vezes. Justamente porque a gente sabe que talvez esse tipo de pensamento não seja extinto, talvez a gente tá vendo, né, redes sociais fazendo, sei lá, reunião com extrema direita para poder ver como falar sobre fake news, como divulgar fake news. Então, se a gente se apoiar nisso, a gente não levanta da cama. A gente não levanta no outro dia para falar sobre o que a gente acredita, assim, sabe? Então eu acho que é uma força muito, primeiro, de interna, assim, de tipo, não, eu acredito nisso, eu quero continuar falando sobre isso. E somar, assim, no lado que você vê a luz, assim, sabe? Tipo, no lado que você talvez consiga agregar com mais pessoas, assim.
Eu acho que o principal ponto também é, igual você falou, sempre vai existir negacionistas, essas pessoas que discordam e não só discordam, porque se só discordassem tudo bem, mas discordam e querem com que todo mundo acreditem no que eles acreditam, enfim, esse tipo de pessoa sempre vai existir. Mas eu enxergo também que eles ganham força quando a gente tem líderes que pensam como eles, né? Então, eu acho que pra gente começar com passinhos muito de formiga a combater esse tipo de fake news, de negacionismo com coisas claras, sabe? A gente tem a ciência pra isso, pra fatos. Então, pra gente começar a combater isso, só quando líderes, né, pessoas que estão na frente do nosso país, de outros países, começarem a pensar de outra forma. Então, eu acho que vai muito de quem tá à frente de um país, quem tá à frente de uma empresa, quem tá à frente, líderes, de forma geral. Então... Sabe, assim, essa coisa do rebrand, desculpa, eu não sou entrevistado, né? Mas agora eu dei o coceirinho pra falar. Sabe, eu fico pensando muito, por exemplo, pensar em notícias gerais, assim. Vai ter a COP, o governo, ele é um governo que, em teoria, ele está preocupado com as questões ambientais aqui no Brasil hoje, diferente do governo anterior. Mas, ao mesmo tempo, saiu uma notícia de que estão vendendo né, na margem equatorial, estão vendendo já os locais para fazer as perfurações. Aí você pensa ao mesmo tempo, puta, né, esse local vai... É uma parte do Brasil quase todo o norte, uma parte do nordeste, porque ele vai, sei lá, Amazonas, talvez pegue o Acre, não sei, Roraima, Amapá, pouco do Piauí, que é pequena costa, Ceará. Ele pega uma faixa grande daquele alto do Brasil, assim, que é uma faixa pobre mesmo. Ao mesmo tempo, você não tem garantia que aquele dinheiro que pode ser gerado pelo petróleo vai para as pessoas que vai ter distribuído, entendeu? Aí você fala, pô, vai ter a COP, só pra terminar o raciocínio, vai ter a COP, aí você fala, legal, pode ser uma coisa boa, né, que empurra a gente. Aí vem uma notícia dessa, aí você também não tem garantias de nada, assim, sabe? A gente que tá fazendo aqui, que não tem esse poder de ser líder, né, a gente tem que continuar, porque a gente tem que mobilizar do nosso jeito ali, né? Mas não é fácil, né, você ter a inspiração todo dia, né, como você falou, dá vontade de desistir, né? Desanima, né? Nossa, demais, gente, pelo amor de Deus. Mas a gente... Porque... não, a gente abre o... Quer terminar o raciocínio? Não, pode falar. Não, que realmente desanima muito, e realmente é isso que a gente falou, de ver, por exemplo, lideranças que vão na contramão daquilo que a gente acredita, assim, né? Vendo... É o caso mais recente, talvez, da PL 2159, que é a PL da devastação, que é um exemplo claro de tudo aquilo que a gente criou como licenciamento ambiental no Brasil, do nada sendo desmanchado para simplesmente favorecer 2 ou 3 grupos econômicos do país, porque quem que tá lá atrás pedindo isso, sabe? Quem que tá na banca ali falando sobre mexer nesses pauzinhos para acontecer, assim. Então, é muito desanimador, assim, pensar, por isso que eu falo, se a gente vai comunicar sobre sustentabilidade falando só sobre política, a gente não sai do lugar. De verdade. Porque isso é uma visão minha, né? Pode ser que as pessoas que estejam escutando ou vocês até discordem. Mas eu acho que se a gente ficar só nisso, a gente não consegue avançar muito. Então, por isso que eu sou muito a favor de unir todas as forças e ver, assim, aonde que tá um pouco de cada, assim. Porque senão a gente desanima. Com certeza a gente desanima. É só ver cenário, ver notícia, a gente já dá vontade de desistir, assim. Então, porque realmente eu, Nicole, não vou mudar o mundo. Eu não vou mudar o mundo. E provavelmente, se só eu, Nicole, deixasse de comer carne, contextualizando, eu fui vegetariana, hoje em dia eu como frango, mas enfim, eu, Nicole, se deixasse de comer carne sozinha, não mudaria o mundo. Mas você, como comunicadora, se você vai colocando essa pulguinha atrás da orelha de cada pessoa, se eu, Nicole, se o Cadu, se a Lu, se a Vanessa, se a Nath,
Sabe, se cada um deixasse, não, e não só a carne, né? Não só o vegetarianismo, mas se cada um tivesse atitudes sustentáveis, aí o mundo ia mudando. Só que as pessoas têm esse viés de pensar muito individualmente. Ah, mas eu não vou mudar o mundo. Sim, você não vai mudar o mundo, mas você vai ajudar. Você faz parte do mundo, você faz parte de um É. todo. Então, Cortou? Mas sabe um negócio que. Sabe uma coisa que pega? É porque, assim, se discute muito, tem políticas, como a Van mesmo falou, tem políticas de 2010, tem várias questões que são tratadas, tem a COP agora em novembro, tem uma premiação que o Príncipe William vai fazer no Rio de Janeiro, que é justamente para estimular essa questão de inovação para combater essa crise climática. E parece que a gente sempre volta para aquele início. Parece que é um joguinho, Super Mario. Você tá tentando, chega no meio, você morre Chega no e volta chefão. pro início. É. Isso. Mas Parece que sabe, você tá sempre perdendo. mas sabe assim, mas eu acho que tem uma. Vocês estavam falando, eu lembrei de uma coisa. Quando eu morava em São Paulo, ali que foi lá em casa, assim, na minha rua, eu morava numa Vila CDC, tinha uma praça linda, grande. Quando aquela praça tava com a grama cortada, todo mundo ia, ninguém quase jogava lixo, entendeu? E era maravilhoso. Quando a prefeitura não ia, tipo, o Estado, vou tentar fazer esse paralelo, sabe? O indivíduo e o Estado que a gente tá fazendo. Quando o Estado não cortava, então pegava a época de calor e chuva, a grama, pum, rapidão, né? Sobe rapidão. Aí começa um monte de bicho, um monte de inseto, e o povo vai jogando lixo a Deus dará. Parece que o povo desmotiva, o indivíduo desmotiva, porque o Estado não tá ajudando. Talvez assim, a gente não pode desmotivar como indivíduo. Por mais que o Estado, a gente vai ter que lutar, é uma força entrópica ali também. Por isso que acho que é importante a gente estar aqui, continuando, falando. Por mais que às vezes você fala, pô, desmotivou, mas você não desistiu, né? Pô, dá vontade, mas ninguém aqui desistiu, né? Até pra passar uma. Ou pelo menos essa é uma das belezas da rede social, né? Que a gente tanto fala, que a gente mostra o que a gente quer. Então, tem dias que a Vanessa pode estar desmotivada a falar sobre sustentabilidade por N fatores. Mas a rede social a gente mostra o que quer. Então, tô desmotivada, mas vou abrir o celular e vou começar a gravar um vídeo sobre como se tivesse tudo bem. Mas nem sempre tá, né? Essa é a beleza das redes sociais. Sim. E acho que a gente pode, como indivíduo, a gente não pode parar. Porque aí é desistir, né? E desistir é o fim. Não, eu acho que isso não é fácil. Porque também não vale a gente vir aqui pintar o mundo errado só porque a gente tá gravando um podcast. Não pode, né? Mas ao mesmo tempo, sei lá, mesmo que o mato daquela praça que eu falei que era real mesmo, tá alto, evita de jogar o lixo só porque tá alto, dane-se. Vou jogar mesmo, tá alto, essa prefeitura não faz nada mesmo, é tudo bando de ladrão, né? Acho que, né, vamos segurar a bronca do nosso lado, pelo menos, né? Sim. E tocar a vida. Eu acho que isso tem tudo a ver, assim, porque vem muito da consciência de cada um também, né? Então, por mais que não cortou a grama e tá alto, tem necessidade de você jogar o resíduo ali? Vai pra algum lugar? Faz algum sentido? Então, por isso que eu acho que traz um pouco de tudo isso que eu falei de a responsabilidade ser compartilhada, que por mais que não tenha uma lixeira ali na tua frente, tem necessidade de você jogar ali agora, então tem como você colocar em outro lugar e jogar depois. Então eu acho que é muito isso. Eu faço um trabalho de limpeza de praia, já fiz mais de, 50 ações de limpeza de praia. E em alguma dessas ações, assim, é curioso porque tem gente que fica, né, tipo, nossa, que legal, vamos fazer uma ação de limpeza de praia. E daí outras pessoas, tá enxugando gelo, né, tá limpando aqui, mas ali na frente já tem mais um monte. Então, só que uma das coisas que eu mais costumo falar nas ações que eu participo, que eu lidero principalmente, é que o olhar das pessoas que participam muda. Porque a pessoa que foi pra praia antes de uma limpeza de praia, talvez ela só enxergasse a praia do jeito que ela sempre enxergou. Ela foi numa ação e ela catou não sei quantos canudinhos ali no meio da praia, ou bitucas que as pessoas jogaram. Cara, ela vai olhar o olhar, ela vai mudar esse olhar, ela vai olhar e vai falar, poxa, aqui tem um pedacinho que não tinha necessidade, ou será que eu vou jogar e daí depois tem necessidade de estar aqui? Então, assim, de pouquinho em pouquinho, né, nessa mudança de olhar, eu acho que, até comentando um pouco do que a Nick falou antes, em relação a ter líderes que inspiram.
Eu acho que o ESG, ele traz um pouco disso, e eu acho que é aí que eu defendo, talvez eu estou estudando para trazer para mais lideranças corporativas ainda, porque dentro do meu antigo trabalho, uma das ações que eu fiz foi tirar o copo plástico do bebedouro de água. Gente, todo mundo podia levar garrafa de água, todo mundo podia levar uma caneca de café. Por que tinha que ter plástico, um copinho de plástico todos os dias para você descer uma, descer duas, descer três e sabe? E às vezes sai um monte uma... de uma vez, você vai lá, joga um monte no lixo, nem usa, né? Exato, usa, já coloca junto, depois joga 3 copos juntos, não tem necessidade. Isso só mudou porque o meu presidente, né, na época o presidente da empresa, decidiu que podia ser. Então agora, a partir de amanhã, ninguém mais usa copo e a gente vai tirar. Então, de cima para baixo. Porque se a gente for depender só, né, eu acho que daí vem muito questão de, até não só no molde tradicional da empresa, assim, mas talvez família, talvez um pai ou uma mãe dando exemplo, outra vez você sendo o exemplo. Eu gosto muito de partir desse ponto na comunicação que eu trago também para quem é sustentável. Não é você empurrar a sua visão de mundo, não é você falar, meu Deus, uma sacola plástica, acabou o mundo, agora essa tartaruga vai morrer, entendeu? Não é trazer esse lado, é trazer do tipo assim, caraca, eu nunca tinha parado pra pensar que eu não preciso da sacolinha pra fruta. Deus já fez uma embalagem maravilhosa, que é a casca. Olha o tanto que a natureza demorou pra criar uma casca. Então por que eu preciso colocar uma sacolinha, que daí depois é dentro de outra sacolinha, que vai colocar dentro de uma sacola pra levar pra casa, sabe? Então, são pequenas coisas que, apesar de parecerem pequenas, vai somando. Às vezes uma pessoa viu você fazendo e daí pensa, poxa, acho que eu realmente não preciso desse copo, eu vou trazer o meu copo. Na próxima eu vou pegar uma eco bag. Então, assim, são coisas que parecem muito triviais, parecem muito pequenas, mas que vão mudando o olhar. E eu acho que uma pessoa que se atenta aos hábitos pequenos, ela se atenta a causas maiores. E não deixa a maré morrer, né? Querendo ou não, quando a gente nasce, a gente não sabe de nada disso. E aí, de repente, tem alguém que sabe. Então, é isso aí. Gente, ó, o tempo... fala. Vai. Termina. Porque o papo é realmente importante e é muito bonito. Fala. Eu acho que também uma das coisas que a Nick falou do lado das redes sociais, eu acho que precisa muito, né? Eu falei no começo que a parte de comunicar sobre sustentabilidade é sair da rede social também, é juntar a galera e fazer uma ação, fazer um mutirão, fazer uma tarde no piquenique que seja, num parque, trazer para o mundo real, mas também de lembrar que a gente não tá sozinho, a gente só tá espalhado, as pessoas estão espalhadas por algum lugar, entendeu? Então, essa frase eu peguei muito de uma amiga também que faz ação de limpeza de praia e ela costuma fazer uma roda e perguntar de onde a galera veio, assim, né? De onde você veio? Pra lembrar que a gente não tá sozinho, a gente só tá, talvez, espalhado. E a gente conversar e trocar essa ideia, ter uma rede de apoio que não que só fomente a sua visão ou que fomente o seu ego, a sua bolha, mas que fale, poxa, hoje eu não tô animada pra fazer isso, hoje eu tô com vontade de comer carne, eu vou comer carne, tá tudo bem. Não vai anular todos os outros dias que eu deixei de comer carne, entendeu? Você não precisa se culpar e falar, pronto, agora eu desisto, não vou fazer mais nada. Então eu acho que é viver nesse balanço, assim, que no final das contas é basicamente o balanço da vida. Né? Não, sim, muito bom. Gente, uma coisa que eu esqueci de falar, que a gente tem que curtir mais antes... Lute incessantemente contra a entropia, por mais, tá vendo, esse papo que seja difícil, tem gente que acredita como você e eu, e que estamos aí, nunca sendo pessimista, podemos que ser otimistas de olho aberto, pelo menos, né? Porque também ser otimista só por ser otimista cai em ser bobo, né? Então, vamos abrir o olho e seguir em frente e lutar contra ela. Vou passar para as dicas culturais, tudo bem? Posso ir? Beleza. Toca a vinheta que agora tem. Tocou. Bora lá. Vou começar, aí vai a Luana, depois a Nicole e aí termina com a Vanessa. Beijo, fechou? Como a gente sempre faz. A minha dica... Esse episódio puxa um episódio da Mariana, que a gente fez há um tempo atrás, que também trabalhava na rede social com essa questão de sustentabilidade. Tem uma parte, um corte dela, que ela fala que ela contava as fraldas do filho dela que ela usava, assim. Não sei se você lembra, Nick, que ela contou isso. Você lembra? Lembro. É um episódio massa também, quem quiser ouvir, procure no nosso feed.
Curta a nossa página, compartilhe, eu esqueci de falar isso no início. E faça todas as coisas, 5 stars do Spotify e tudo mais. Mas a minha dica é um vídeo sobre... É paradoxal mesmo, porque parece a minha vida no momento. É um vídeo da BBC, do YouTube da BBC, falando sobre o impacto que a leitura tem no nosso cérebro. Eu tô numa fase de... Eu leio muito no meu trabalho quando o trabalho exige. Mas fora do trabalho, tipo um livro ou uma revista, eu diminui muito há uns 2, 3 meses atrás, assim. E eu tô sentindo mal disso, mas eu tô nessa fase e eu não tô conseguindo sair. E aí eu vi esse vídeo, quis passar aqui para ver se eu me motivo também e motive quem tá ouvindo a ler mais e tudo mais. Ele conta a história de como... Não conta a história, ele explica, um vídeo mais explicativo, como a leitura acessa certos locais do cérebro, diferente da visão, de assistir ou de ouvir. E as redes neurais, né, a conexão entre os neurônios, vão se modificando. E isso traz outras características boas para a sua imaginação, para o seu pensamento, para a associação de ideias e tudo mais. Então, fica a dica, eu já vou colocar lá o link do vídeo também para que você possa assistir. É curtinho, dá uns 10 minutos no máximo, beleza? Senhorita Luana, você quer passar para a sua dica, por favor? Vou dar 2 dicas. A primeira, para vocês acompanharem o perfil Inspiravan no Instagram. É verdade. E a segunda, eu gosto muito de filme. Então, eu queria que vocês assistissem Uma Verdade Mais Inconveniente. É um filme de 2017. E é muito bom. E eu vou deixar para vocês... Não vou dar spoiler, mas vocês assistam, que realmente é muito bom. Ele é puxado por aquele verdade... Fala, Nick. Uma Verdade Mais Inconveniente. Que é puxado daquele documentário do vice-presidente americano de 2000 e alguma coisa no começo, não é? Uma Verdade Inconveniente? Ele ou não? faz as mudanças climáticas, as transformações ao longo. Tá no YouTube? Tem no Sabe YouTube. onde tá? Tá. Beleza. Bom, posso ir? Pode. Pode. A minha... Eu também trouxe 2 dicas. As 2 dicas eu pensei olhando o perfil da Vanessa também. Então, já linka aí com a dica da Lu. Mas uma dica, que é uma coisa que eu tô fazendo, o que eu acho legal, é aquele Junk Journal, sabe? Não. Cadu, são tipo... você pode fazer livro, você pode fazer uma página, enfim, você pode fazer do jeito que você quiser, mas é como se fosse um caderninho. Então, tem um caderninho e ao longo do seu dia, dos seus dias, você vai recolhendo todos os resíduos, todas as embalagens e coisas afetivas pra você, e você vai fazendo um caderninho. No meu caso, um caderninho. Mas o termo Junk Journal. E é bem legal, porque como no Instagram da Vanessa ela falou, você consegue, né, diminuir os seus resíduos no meio ambiente, enfim, porque você tá tanto recolhendo e guardando pra você como uma lembrança, uma memória afetiva de sei lá, um sorvete que você tomou, a embalagem de um picolé, sabe? Um papelzinho, um guardanapo de um lugar, de um restaurante que você foi. E aí você vai escrevendo sobre, ou só colando, e vai criando um caderninho. Uma memória, né? De lugares que você foi. Que massa, e você... hein? Mas é tão bom. E é sustentável. Eu nunca ouvi falar nisso aí, gente. Não, eu só fui... Eu já tinha começado, eu só fui reparar que isso era sustentável no perfil da Vanessa. Eu falei, nossa, gente, é sustentável. Tá vendo, Vanessa? Você tá se comunicando bem, tá vendo? Viu? Esse aí foi ótimo. Muito. E uma segunda dica, que já é um pouco mais... uma dica óbvia, mas não tão óbvia, porque o óbvio também precisa ser dito, é sobre pérfuro cortantes, né? Então, agulha, esse tipo de pérfuro cortante mais, como eu posso dizer, hospitalar. Eu aqui em casa, o que eu faço, porque eu tenho agulhas, né, em casa de insulina, enfim, eu costumo sempre colocar em uma garrafa PET, junto todas em uma garrafa PET, e no final, quando ela tá cheia,
Eu levo pra UBS perto de casa, pro postinho. Todo mundo, quase todo mundo, Uhum. a maioria das pessoas, tem um postinho perto de casa, então você pode levar pro postinho e aí lá é feito o descarte correto, né? Assim a gente não descarta na lixeira ou descarta em lugares que não deveriam ser descartados. O que eu faço é Ecoponto não colocar em pode garrafa levar, PET. né, Nick? Não pode levar. Não, Eu por acho exemplo. que não, porque eles são de Descarpac, sabe? Eles são Sim, sim, sim. de ambiente hospitalar. Então, assim, claro que você pode, já aproveitando o gancho, você pode também juntar pilha, essas coisas, cartela de remédio e levar para ecoponto. Mas a agulha, pérfuro cortante, eu acredito que talvez só em postinho mesmo, porque aí é um descarte mais direcionado, né? Mas Vanessa, enfim, mais essa fala. questão de juntar e levar onde deveria ser descartado corretamente. Nossa, Vanessa, se a gente falou alguma coisa errada, você corrige aqui pra tirar fake É, news. perfeito, por Não, favor. eu só ia complementar a dica da Nick que tem farmácias também, que tem programas de logística dessas embalagens e também de agulhas e insulinas que meu pai também utiliza e eu faço isso. Eu deixava sempre em caixinhas identificadas, né, que era resíduo de saúde. E tem algumas farmácias que têm programas que aceitam esse tipo de resíduo, porque como eles já descartam o volume, né, que geram geralmente de, sei lá, tomar alguma vacina, tomar alguma injeção, eles fazem esse descarte, eles aceitam voluntariamente. Então, por lei, tem um decreto que em tese, obrigaria as Obrigaria farmácias as farmácias. a aceitarem esse tipo de resíduo se você for levar. Porque é um tipo de resíduo que você compra, às vezes, dela mesmo, né? É. Então, Perfeito. uma logística Sim. reversa. Então já fica aí, pessoal, a dica de né, coletar o seu resíduo em casa e levar onde pode ser descartado, seja farmácia, postinho, ecoponto. Acho que cada um pode fazer a sua parte nesse quesito. Nick, você é 10 nas dicas culturais. Tá ligado, né? Beleza. Vanessa, pode ir? Arrasou. Eu amei as dicas culturais, anotei todas aqui. A primeira delas é, então, seguir o meu arroba, né? Isso, a primeira, Inspiravan. Pra quem gostou aí, se identificou também, gosta desse assunto, vamos se juntar. A gente não tá sozinho, pelo amor de Deus. Não Não estamos. vamos desistir. E, bom, a dica também não podia ser não relacionada com resíduo também, né? Porque eu sou meio suspeita pra falar, gosto muito de falar desse tema. E foi talvez um dos documentários que eu assisti que mais me impactou, que se chama Lixo Extraordinário. Ele é um documentário que tem no YouTube. Ele não é muito comprido e basicamente conta a história de um artista plástico aqui do Brasil, que é o Vicky Muniz, que fez um trabalho com resíduos de transformação de resíduos em arte. Então ele é um pouquinho antigo, assim, é um 2010, talvez, assim. Então a filmagem não é 100% desse jeito que a gente vê aí em HD, mas é muito legal porque mostra o lixão de Gramacho, o trabalho que ele fez, né? Tanto o Tião Salgado, que é uma das figuras públicas que tem aí, que aparece no documentário, que ele foi um dos destaques, assim, que mostra o trabalho dos catadores, que na época, né, do lixão em si, trabalhavam ali no meio do lixão, ele foi, pegou essa galera, fez um trabalho, vocês assistam, que vale muito a pena. Eu acho que muda um pouquinho desse olhar também de a ideia de que não é lixo, é você que não entendeu ainda sobre o resíduo. Então, eu acho que esse documentário ele desperta esse olhar assim que eu falei para vocês, essa mudança assim de enxergar aquilo como valor e que realmente tem valor. Sim. Eu gosto muito. Muito massa. Essa é a minha dica. Muito bom. Gente, ô Nick, eu sei que essa é a última pergunta sua, eu vou fazer duas muito rápidas, porque se eu não fizer, eu vou ficar chorando à noite. Não vai dormir. Eu fiquei ouvindo você e eu vi que você era do Federal do Paraná, tinha estudado na Federal do Paraná. Só que o seu sotaque não é de lugar nenhum. Aí você foi pra Minas, né, fazer na PUC, você viveu em Minas, deve ser em BH, não sei, e tá no Rio. Só que você não fala De lugar leite nenhum. quente, você não fala trembão, e você não fala aí, geral quer tirar lixo da praia. Da onde... da onde... Posso falar, é uma habilidade da comunicação que me trouxe. Ah, Sabe, entendeu jornalistas agora. que não têm sotaque. Sim, entendeu agora, entendi, tá certo, não, tá bom.
Não, tá Às vezes certo. eu puxo mais pro sul, às vezes. É. E outra coisa, de fama. Curitibano é bravo? Não, É mentira, isso né? aí É fake news. Não, é fake news, porque, na verdade, falam que Curitibano é fechado, né? Isso. Curitibano é um povo muito fechado. Não é não. É que a gente, assim, às vezes a gente tem uma preguiça social, assim. Jura pra mim? Então, não é A preguiça A social. preguiça isso- social foi ótima. curitibanos que estiverem me ouvindo, vocês vão concordar, eu sei. Não, A bateria social é extremamente Não, é baixa. baixíssimo. É. Tipo assim, ó, por exemplo, bom dia, boa tarde na rua, quando você tá em Minas, quando você tá no Rio, é diferente. Agora em Curitiba, se você dá bom dia, boa tarde, a pessoa vai falar, gente, quem que é essa pessoa? Quem que é essa pessoa? Da onde É o Você frio. me conhece? Eu acho que é o frio. Mano. Pode Sim. ser. Muito bom. Vai lá, Nick. Bom. Pra finalizar, né, fechar com chave de ouro, eu já vou... Ó, gente, eu já tô quase me emocionando aqui, porque acho que vai ser uma das últimas vezes que eu vou fazer essa pergunta. Mas enfim, Vanessa Machado, o que te orgulha? Ai, meu Deus do céu. Eu acho que, no geral, assim, né? Talvez. Eu acho que eu tenho muito orgulho de seguir alinhada com o que eu acredito e não desistir mesmo diante de marés contras, assim, mesmo de notícias e de a forma como a gente vê o que chega pra gente através da mídia, inclusive da comunicação. E mesmo assim, seguir coerente com aquilo que eu acredito, assim, sabe? Dentro dos meus limites, dentro daquilo que eu consigo fazer. Eu tenho muito orgulho de falar sobre sustentabilidade, eu tenho muito orgulho de enxergar o que eu enxergo, do jeito que eu enxergo e que sorte que eu tive, né? Eu falei isso lá no comecinho, que sorte que eu tive de achar um propósito de vida tão alinhado com aquilo que eu faço 10, 12 horas por dia. Então, eu tenho muito orgulho da minha trajetória como um todo e eu acho que talvez trazer isso para mais pessoas é uma forma de inspirar mais pessoas a acreditarem naquilo que tem dentro delas, que por mais que o mundo esteja gritando que isso não é importante, ou que isso não é necessário, ou que isso não é legal ou interessante de ser visto na minha tela, você acredita fazendo, você continua fazendo, você levanta todos os dias tendo essa força interna. Então eu acho que eu mergulho assim disso. E muito bom. E a gente, como você, como nós, que está ouvindo e que tá levando esse negócio, essa maré pra frente. E não vai parar essa maré, né? Com certeza, com certeza. Você acha que é uma realização pessoal, assim, a Vanessa pequenininha que gostava de natureza, você acha que ela tá orgulhosa? Eu acho Não que só sim. ela, né? Eu acho que ela foi pro caminho, assim, que faz muito sentido. Eu costumo dizer que o Inspiravan é muito mais do que um projeto de comunicação, de Instagram, de página. É quem eu sou. Eu acho que é por isso que eu faço isso com tanta leveza e que eu consigo falar com as pessoas e não desistir por métricas, enfim. Eu acho que faz parte de quem eu sou e quando a gente só transmite isso, assim, né? A gente tenta levar isso com o nosso lado, assim, isso tende a tocar no outro, onde realmente as pessoas se identificam e todo mundo tem isso um pouquinho dentro. Então, eu acho que eu comecei o Inspira muito nesse sentido, assim, de apenas ser uma chama para acender outras luzes internas, assim. Então, eu acho que seguir desse propósito é o que faz mais sentido para mim. Eu tô orgulhosa e é isso. Ah, muito Perfeito. lindo, muito lindo. Lindo mesmo. Ah, gente, ó, pra gente falar tchau, que a gente estourou. Quando viu, deu 1h13 também, tá vendo? Faz tudo. 1h13 o meu também. Eu poderia ficar mais, tá? Mas então, muito mais. A gente também, Ixi. exatamente. Era pra ter acabado com as dicas 1 hora. A gente entrou nas dicas há 1 hora. Quando deu 1 hora, entendeu? Então, mas enfim. Antes de acabar, a Nick já deu um pequeno spoiler. Eu quero pegar esse. Deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó. Tem um coração aqui, ó. Tá vendo? Dizer que você tá no meu. Dizer que você tá no Vou meu fazer um coração. A Nick é o último episódio dela. Não sei se um dia ela vai conseguir voltar. Ela tem o mestrado dela pra tocar e a vida profissional dela pra tocar. Eu sei se a Deriva é o que é, muito pelo que você construiu aqui.
nas diversas fases que você passou dentro do Ciência Deriva, desde 2021, quando você entrou em 2022, com a sua atuação e a vontade que você tinha de fazer milhões de coisas e sobrecarregar. Depois outras pessoas entraram, a vida foi seguindo, você tinha as outras coisas a fazer, mas a personalidade que o Ciência Deriva tem, como acho que a Van falou dela, que é um projeto a mais, né? Não é só um projeto de métricas e tal, o Ciência Deriva também não é. E ele é feito por mim, pela Luana, por você, e a cara que ele tem, a personalidade e o coração que ele tem. Muito obrigado, do fundo do meu coração. E é isso. Gente, vocês já viram que não consigo segurar, não consigo falar muito. Não quero sair nas redes sociais assim chorando, pelo amor de Deus. Mas é isso. Como o Cadu falou, e eu já dei um spoiler, porque eu passei a semana inteira, desde que eu conversei com o Cadu, eu passei o tempo inteiro pensando nisso. Então, durante a entrevista eu já tava, ai meu Deus, é minha última entrevista. Mas é isso, eu não vou me prolongar muito também, porque a gente já estourou, mas eu tô saindo do projeto, como o Cadu falou, é totalmente rotina, não, por conta da rotina, não é que eu não queira estar, é que realmente a vida exige isso. A gente sabe que né, não, a gente, se fosse para fazer tudo, eu faria tudo mal feito, é aquele ditado. Então eu decidi realmente sair, a princípio temporariamente, né, mas a gente não sabe como a vida é. Enfim, continuo aqui na torcida do projeto, porque é incrível, como o Cadu falou, eu tô há bastante tempo. Eu amo isso. E a ciência precisa ser divulgada, né, gente? Então, amo, mas tô de saída e eu deixo vocês em ótimas mãos, né? O Cadu e a Lu, perfeitos. E é isso, pessoal. Muito obrigada por tudo. Não vou me prolongar muito, senão não consigo. Luana, Eu Vanessa. espero muito que você retorne, Nick, de verdade. Quando eu soube, eu fiquei também. super triste. Meu Deus do céu! Mas Ai, as portas gente. estarão sempre abertas. Aprendi muito e com certeza vou continuar aprendendo muito com você. E assim, tô com aquele certo medo, porque todo mundo resolveu ir. É Foi verdade, você primeiro. entrou, né? Aí o Gui tinha saído Pois antes, aí você é, entrou. ninguém saiu. É verdade. Mas a gente vai conseguir, Luana. Mas eu te desejo muito sucesso, de verdade, e que quando você quiser, você só avisa, gente, quero voltar, que as portas estarão abertas para você sempre. Obrigada, gente. Obrigada, Lu. Desculpa, Vanessa, aqui no meio do no final do seu episódio, esse Eu amei, chororô. eu me senti especial, que honra. Fechei, finalizei. Foi premeditado. Mas Então é mas isso, é gente. isso, pessoal. Lu, muito obrigado por ter participado. Vanessa também, muito obrigado, viu? Muitíssimo obrigado. Foi ótimo, inspirador o seu canal. Você passou essa sua inspiração pra gente aqui. Eu adorei de coração. Vou assistir hoje, de novo, para ver, porque eu fiquei bem feliz. Nick, todo o amor e todo o carinho que o mundo possa te dar, tá bom? Muito obrigado por tudo que você fez. E para quem estiver Eu ouvindo, que agradeço, gente. 5 estrelas, a Nick merece, o Ciência Deriva merece, o Inspiravando merece. Compartilha, comente. Tudo que a rede social fala que é de bom, por favor. Porque eu acho que a gente merece também, porque a gente está aqui tentando encontrar vocês que estão espalhados com o mesmo coração que a gente tem, como foi dito aqui lindamente, sabiamente pela Vanessa, beleza? Então, gente, muitíssimo obrigado e até a próxima. Este foi o podcast Ciência à Deriva, com a apresentação de Nicole Laurindo, Cadu Tolucci e Luana Mateus. O roteiro é feito por Natália Martins e a edição fica com Renan Carvalho e Matheus Moura. O Ciência à Deriva é um projeto vinculado à Unesp de Rio Claro e à Universidade Federal do Ceará. Muito obrigado e até a próxima!